Somos nos desconectando de tudo aquilo que aconteceu conosco no dia de hoje, limpando as nossas mentes dos desafios que vivenciamos e buscando a conexão com todos aqueles nossos amigos espirituais que nos dirigem e nos orientam em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos nos ligando ao nosso espírito protetor, que está sempre conosco desde o início das nossas encarnações. Nós vamos pedindo aos guardiões que adentrem o nosso lar, fazendo uma completa limpeza, limpando os nossos sistemas energéticos, nos tornando mais tranquilos e receptivos a todos os conceitos que iremos abordar nesta noite. Pedimos aos veludos que protejam o nosso lar de influência de espíritos menos esclarecidos na luz, que possam vir a perturbar o encontro desta noite. Nós vamos nos ligando aos mentores do Pingo de Luz. Nos ligamos ao Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, aos Sete Flechas, ao Zé, Maria do Rosário, Rosália, Lua, pedindo a eles que nos inspirem para podermos absorver estes conhecimentos. Elevamos ainda mais o nosso pensamento e chegamos a Maria, a Mãe de Jesus. Nós vamos pedindo a ela que nos cubra com seu amor, abrindo os nossos corações para que possamos pôr em prática este amor que recebemos tão graciosamente. Maria nos leva a Jesus, é o nosso mestre, agradecemos pelos ensinamentos e pelos exemplos dados. Pedimos a ele que fortaleça o nosso entendimento e que possamos trilhar o caminho proposto por Jesus. E nos deslocamos agora até o nosso Pai. E à frente dele, nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos e por tudo que temos. Pedimos perdão ao nosso Pai por todos os erros que cometemos, pelas oportunidades que deixamos escapar de nossas mãos, devido ao nosso pequeno entendimento das coisas. Pedimos a ele que aceite a nossa prece e fortalece a nossa união. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E agradecidos por este encontro desta noite, nós vamos dando graças a Deus.
Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 19 do livro Aqui e Agora de José Carlos de Luca. O título é Enfermeiros. Era lindo de se ver a dedicação, o amor com que Francisco cuidava dos leprosos naquele leprosário de Gúbio. Era um verdadeiro enfermeiro e um anjo da guarda. Quando ele chegava de manhã, eles se sentiam outros, e Francisco cuidava de suas chagas, limpava os curativos e, sobretudo, colocava coração naquilo que fazia. Tratando os leprosos, parecia-lhe cuidar do próprio Cristo. Frei Geraldo Monteiro. Francisco de Assis é o exemplo daquele que procurou viver e não apenas teorizar o evangelho de amor do Cristo. Nisso reside, a meu ver, a força da mensagem de Francisco. Um homem simples, pobre, alegre, fraterno, e que, por um aparente paradoxo, apresentava-se como o maior pecador dentre todos. Ao iniciar este capítulo, citei o relato de Frei Geraldo a respeito de como Francisco tratava os enfermos. Meu propósito é de que o exemplo dele também nos contagie as atitudes, despertando-nos a essência amorosa, retirando-nos de um modelo de vida encarcerado em nós mesmos, responsáveis por muitos sofrimentos. Para a nossa reflexão, destaco a seguinte observação sobre o comportamento de Francisco. Era lindo de se ver a dedicação, o amor com que Francisco cuidava dos leprosos. Observo que o amor de Francisco se expressava pela via do cuidado. Amar é cuidar, é tratar bem, é uma atitude benfazeja ao outro e que não necessariamente está associada a um sentimento, a um gostar. Deduzo que no Evangelho, amar, atitude benevolente, seja diferente de gostar, sentimento. Quando Jesus nos fala para amar o próximo, não acredito que ele nos esteja pedindo para ter aquele sentimento de afeição, de admiração, de ternura, como a mãe tem por seu filho, por exemplo. Aquele amor que de tão grande não cabe no coração. Seria humanamente impossível termos esse amor pelos quase 8 bilhões de habitantes do planeta. Então, na minha percepção, para o Evangelho, amar é mais um comportamento do que um sentimento. Tratar benevolentemente todos me é possível. Fazer o bem, ajudar quem sofre, cuidar de quem está vulnerável, são os desafios práticos e viáveis que Jesus nos apresenta e que Francisco de Assis soube tão bem enfrentar. Esse entendimento se extrai das seguintes palavras do Mestre: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, para Cristo, amar é gesto, é atitude de cuidado para com o semelhante, é tratá-lo com benevolência. E Francisco amava os doentes, cuidando deles, oferecendo-lhes bom trato, sendo enfermeiro e anjo da guarda, limpando-lhes as feridas. E por que devo tratar bem o próximo? Pela simples razão de que o próximo é meu irmão, filho do mesmo Deus. Como afirma Leonardo Boff, se nós somos filhos de Deus, não podemos tratar mal os filhos de Deus, nem lhes fazer violência. Francisco viveu a experiência da fraternidade com intensidade. Chamava a todos de irmão e irmã, mesmo aqueles que lhe causavam problemas, donde podemos entender a afabilidade, a cortesia, a misericórdia e a doçura com que irmão Francisco tratava a todos. Diariamente nos defrontamos com pessoas que de alguma forma também precisam de cuidado.
a começar pelo seio da própria família. Todo ser humano carrega em si as suas dores, feridas, batalhas, carências, fraquezas e insuficiências, sejam elas de ordem física, emocional ou espiritual. Ninguém é autossuficiente, e não podemos nos esquecer de nos incluir no imenso grupo de humanos necessitados de cuidado. Aliás, como Francisco, que também assim se considerava. Esse olhar nos levará a trabalhar pelo nosso autocuidado e também pelo cuidado do outro. Quando ele estiver caído e desamparado, sem condições de levantar sozinho, tanto quanto nós um dia, precisaremos igualmente que alguém nos levante. Se necessitamos uns dos outros, se ora somos os doentes, precisamos de enfermeiro, ora somos os enfermeiros ajudando os doentes, é intuitivo que precisamos cuidar uns dos outros. Nisso reside o segredo da vida feliz. Amar, verbo que Francisco conjugou infinitas vezes com todos aqueles que cruzaram seu caminho. De que maneira prática é possível incorporar os exemplos de Francisco? Apresento algumas conjugações do verbo amar que Francisco certamente adotaria aqui e agora. Primeiro, leve em consideração que a grande maioria das pessoas que cruzam o nosso caminho carregam dentro de si dores e dificuldades. Quase ninguém está suficientemente bem. Por isso, seja cuidadoso das palavras Desculpa. Por isso, seja cuidadoso nas palavras, gentil e afável no trato, caridoso nas atitudes. 2. Tenha sempre uma palavra de esperança e bom ânimo diante daqueles que atravessam momentos difíceis. Procure cooperar com organizações filantrópicas de assistência social aos desvalidos, não apenas com recursos financeiros de que você possa eventualmente dispor, mas, sobretudo, doando algo de si mesmo, seja de suas habilidades, seja de qualquer outra atividade que você possa realizar. Ao acordar todas as manhãs, repita com Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. E recorde-se desse compromisso todas as vezes em que no decorrer do dia você presenciar algum confronto ou se envolver em alguma situação conflituosa. 5. Não apenas fale, mas ouça também, usando de paciência e bondade. 6. Nunca desconsiderem o poder do sorriso e do elogio. 7. Siga esse conselho de André Luiz. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. 8. Em tudo que você fizer, pensar ou disser, procure expressar a sua amorosidade. É assim que curamos o mundo a partir de nós mesmos. Muito bem. Todos conhecem a biografia do Francisco de Assis? Está desligado o microfone, Solange. A biografia dele, lida não. Eu vi o filme. Eu vi o filme da história dele, bem interessante. A gente, quando escuta, né, sobre Francisco de Assis e sobre a prece, né, de Francisco de Assis, que a gente vê que é muito, muito bonita, né? Na realidade, a prece de Francisco de Assis é um poema para o serviço a Jesus, né? Se a gente for ver bem, é uma inspiração para isso. Mas a gente vê Francisco de Assis com tudo aquilo que ele fez, né, de
tudo que ele plantou aqui na terra de bom, a forma dele cuidar das pessoas. Mas se a gente vê a biografia, ele nunca foi uma pessoa má, mas ele era uma pessoa que nem a gente, né? O pai dele era rico, ele tinha muitas posses, ele gostava de festa, esse tipo de coisa. Como a gente também já foi, né? Mais do que é hoje, né? E aí teve um momento que Francisco de Assis teve um estalo, né? E começou a transformação. E a transformação dele não foi direta, né? Ele não passou, não foi que nem Paulo, que quando, não, Saulo, né? Que quando viu Jesus nas portas de Damasco, teve uma transformação instantânea daquilo que ele era para ser uma pessoa diferente, né? Francisco de Assis, ele começou, né, a, a transformação da vida e muitas vezes aquilo que ele escutava, né, que ele atribuía a Deus falando com ele, ele não compreendia. Então, por exemplo, ele escutou uma vez falando que Deus, né, falou com ele pedindo para que ele cuidasse da casa de Deus na terra, né? E o entendimento dele foi que ele tinha que arrumar as igrejas. Então ele deu dinheiro para as igrejas para que elas fossem reformadas, né? E quantas vezes a gente também não tem esse mal entendimento, né? A gente escuta o que está as mensagens que vêm de Jesus, ou né, mensagem no Evangelho, ou as mensagens que vêm do plano espiritual para a gente, e a gente não consegue, no final, alcançar. na primeira ouvida, compreender a fundo aquilo que eles estão dizendo, né? Por isso que a gente fala sempre, na hora de fazer evangelho, faz do começo ao fim e depois começa de novo. E a gente vai ter coisas lá que a gente parece que está vendo pela primeira vez. É porque a primeira vez a gente não compreendeu, ou aquilo não fazia, ou a gente não estava maduro para aquilo fazer parte da gente, né? Mas falando aqui do texto de... Então, só para a gente, né, fechar essa primeira parte aqui, Francisco de Assis foi uma pessoa que nem a gente, né? E que depois de um certo momento da vida dele, ele largou a vida como ele tinha até aquele momento para ser um espírito diferente, né? Que tinha um amor diferente, né? E que o José Carlos de Luca aqui nesse livro fala bastante, né? Então, o amor dele não era um sentimento que estava no coração, era um sentimento que estava nas atitudes. Vocês perceberam isso primeiro nesse texto do Frei Geraldo Monteiro e naquilo que José Carlos de Luca falou no livro? Vocês perceberam que Francisco de Assis, ele tinha, o amor dele estava nas atitudes? Pelo que você leu e comentou conosco, ele externava esse amor agindo, né? Isso, é isso aí. Uma vez eu li num texto que para aqueles que seguiam Francisco de Assis, ele falava assim: vá e pregue o evangelho e o amor, mesmo que com isso vocês precisem falar. Uma coisa legal, né? Porque a gente procura pregar o evangelho de Jesus com a palavra, né? Falando, mas os nossos atitudes nem sempre acabam correspondendo às nossas palavras. Isso, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? É. 'E tá tudo bem isso, viu, gente? Porque a gente,
tá tudo bem não continuar fazendo isso, mas tudo bem que a gente ainda faça isso, porque nós estamos num processo, né? A gente fala toda semana isso, nós estamos num processo. E a gente precisa acreditar nisso para que a gente tenha a força e a motivação para continuar nesse processo de transformação, né? E ele destaca no texto do Frei Geraldo que era lindo de ver a dedicação, o amor que Francisco cuidava dos leprosos, né? Não é simplesmente realizar um trabalho, né? É, é colocar o amor no trabalho que você está realizando. Né? Porque é diferente, desculpa te interromper, mas é diferente, às vezes, a realização de um trabalho que uma pessoa faz de forma obrigatória, porque ela exerce, suponhamos, essa função num hospital, uma pessoa está cuidando porque é a função que ela escolheu e ela recebe por isso, do que você fazer com carinho e dedicação aquele cuidado com a pessoa. Eu não consigo me imaginar. Você foi lendo isso, eu fiquei pensando no cuidado das chagas de alguém, eu não consigo me imaginar fazendo com esse amor todo. O meu filho, quando caiu de bicicleta, de boca no chão, e levantou com aquele monte de sangue na boca, misericórdia, primeiro eu acudi, depois eu tremia tanto, eu não posso com essas coisas. Cada um na sua seara, não é verdade? Eu sou forte para tantas outras coisas, mas com essas coisas de saúde, ferimento, de sangue, eu não consigo. Não consigo. Mas aqui é o exemplo, né, de como Francisco de Assis fazia. Mas, na verdade, a gente pode colocar amor em qualquer ato que a gente faça pelo nosso semelhante. Em qualquer ato que a gente faça por nós mesmos. Esse é um ponto importante também. Não adianta você querer fazer para os outros se você não faz por si mesmo, né? E pelo que eu li na biografia de Francisco de Assis, ele sentia, ele acreditava, ele tinha fé de que quando ele estava fazendo pelos outros, era por ele mesmo que ele estava fazendo, né? Daí a conjunção das coisas, né? O amor que ele tinha por ele mesmo também, né? Quando eu falo, né, de cuidar dos outros, né, desculpa, colocar amor naquilo que faz, eu quero dizer que tem muita gente que é ligada a alguma religião, não importa qual, e trabalha em favor do próximo, porque com isso ele vai ganhar benefícios. Esse não coloca amor no que está fazendo. Esse daí não está pensando no que o outro, no benefício do outro, ele está pensando no benefício próprio, né? Ou fazer porque ele ouviu que a caridade, que Jesus pregou que a caridade era o meio, né? Então não está fazendo por amor, está fazendo porque alguém falou que era para fazer. Então é uma dificuldade grande que a gente tem em compreender isso dessa forma, porque para nós o amor ainda é muito material, né? É muito humano, não é elevado ainda. E aí a gente tem essa dificuldade de colocar esse amor naquilo que a gente faz da forma como Jesus fazia, né? Esse Solange, você está com sentimento, vontade né? de falar. Tô mesmo. Esse sentimento. Eu tô aqui, fico pensando, você vai falando, eu fico pensando, se eu tiver que agir numa situação dessa, eu vou fazer. Eu penso assim, mais naquele, por exemplo, se acontecer uma necessidade familiar, uma pessoa próxima que eu tenha que cuidar, eu vou cuidar porque é necessário, ela precisa da minha assistência naquele momento, mas eu não sei se eu vou te dizer que eu vou conseguir colocar o sentimento. Eu vou ter que encarar essa necessidade e ajudar, mas esse sentimento de olhar e fazer, eu não sei, pensando sobre isso.
eu posso falar, dar um depoimento sobre isso, né? Uhum. Quando a Valéria fez as cirurgias dela, quando a Valéria fez as cirurgias dela, é, quando ela veio para casa, eu tive que cuidar dela, né? Porque os cortes estavam abertos, né? Teve um dos cortes na segunda cirurgia, na segunda, na segunda cirurgia tinha um buraco na barriga que de uns 5 centímetros ou mais de profundidade, era grande, né? E eu sempre tive aflição, né, de fazer esse tipo de coisa. Eu posso dizer que no começo, né, na primeira cirurgia, no começo, foi aflitivo para mim e eu estava fazendo porque eu tinha que fazer. Se eu pudesse escolher, eu não fazia, né? E aí, com o tempo, eu fui percebendo o benefício de eu fazer, porque eu fazia, embora fosse por obrigação, né? Porque eu tinha a aflição daquilo, com o tempo eu fui vendo o benefício que trazia isso, né? A segurança dela, o cuidado que a gente tinha na hora de fazer o curativo, que era esterilizar todo o material, esterilizar a mão, usar luva, como é que é? Uma luva especial de cirúrgica. Como é que é, Emília? Como é que é o nome da cirúrgica, dessa luva mesmo? Ah, tem que falar tem que falar pela mensagem, por sinais com a gente. Agora escutamos. É, luva cirúrgica mesmo. É cirúrgica? Já sei que é uma sem luva. Aquela esterilizada. E- Ela é estéreo. Isso, estéreo, isso, estéreo, é isso aí. E aí, com o tempo, eu não tinha mais a aflição e, e eu fazia por amor mesmo, né? Com todo carinho, sabe? Fazer o curativo nela, às vezes levava 45 minutos, né? Porque tinha que limpar, secar a secreção, aplicar a medicação. Era uma coisa bem complexa, né? Então, isso que você falou é que você não, sabe, tendo amor no coração, ainda mesmo que humano, no momento que precisar, vai ter aflição logo de início, mas com o tempo você muda a visão da coisa e consegue realizar sem esse sofrimento, entendeu? Então, como você disse, né, Solange? Cadê a Solange? Já caiu ali. Como você disse, né, Solange? Seu filho caiu de boca no chão, cheio de sangue, você tinha aflição, foi e fez o que teve que fazer. Mesmo que depois ficasse arrebentada emocionalmente, mas fez, né? Isso demonstra que a gente tem essa capacidade, né? O que a gente ainda não tem uma capacidade muito desenvolvida de fazer com o amor, né? Esquecer das nossas aflições e da nossa dor para fazer pelo outro, né? Isso aconteceu comigo também, o Ah, teu é? depoimento, né? Quando a minha tia ficou doente, quando ela saiu do UTI, que ela foi pro quarto, eu ficava olhando assim e ficava, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta. Fralda, sonda, isso. E tinha a mesma sensação, sabe? Tipo assim, fazia por aflição no início e depois aquilo você percebe o bem-estar que causa a pessoa, É, como aquela pessoa se sente bem, a melhora que a pessoa vai tendo, e aquilo você vai, né, superando essas dificuldades, né? Acho que o grande importante dessa situação é a gente não perder a oportunidade, é né? isso aí. A gente não É isso aí. perder a oportunidade de cuidar. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou trocar fralda? Como é que vou limpar urina, fezes, né? E depois eu fiz muito tempo isso, muito tempo, né? E você vê a pessoa tá daquele jeito e depois você dá um banho, você troca uma fralda, você vê que
não tá passadura, né? Você vai tomando esses cuidados, você vê que a pessoa tá bem, sabe? Às vezes eu dava banho na minha tia, quando eu vi minha tia toda arrumadinha, bonitinha, cheirosinha na cama, assim, sabe? Com a camisola, eu olhava assim, aí, ai, que legal, né? Aí que eu ia tomar meu banho, aí que eu ia cuidar de mim, né? E isso aí foram 14 anos, sabe? Nossa, com certeza. E, né? Então é uma sensação assim que você faz pelo outro, mas que no início é isso mesmo que você falou, dá É, aflição, dá medo de fazer errado, dá medo de machucar, e depois o amor vai tomando a frente, né? é verdade, é verdade. Aqui o José Carlos ele fala o seguinte: amar é cuidar, é tratar bem, é uma atitude benfazeja ao outro e que não necessariamente está associada a um sentimento, a um gostar. Porque a gente pelo, pelo ponto de vista aqui do Zé Carlos de Luca, é, a gente às vezes confunde amar com sentimento, né? E pelo que ele está falando aqui, amar não é um sentimento, é uma dedicação, é uma doação, né? Ó, então, aqui, ó, então, na minha percepção, para o Evangelho, amar é mais um comportamento do que um sentimento. Tratar benevolentemente todos me é possível. Fazer o bem, ajudar quem sofre, cuidar de quem está vulnerável, são os desafios práticos e viáveis que Jesus nos apresenta e que Francisco de Assis soube tão bem enfrentar. Então, amar, amar com ação, né? Colocar amor na ação, é qualquer coisa que você faça em favor do próximo. Qualquer coisa. Qualquer coisa, mesmo que apenas escutar a pessoa. Mas escutar com atenção, né? Escutar, né? Não é ouvir, né? Não é ouvir só aquele barulho. É escutar, você prestar atenção, interagir, emitir sentimentos com aquilo que a pessoa está falando, sentimentos bons, né? Então é isso. É, Aí vem aqui, tem uma frase aqui que a gente comentou na semana passada, né? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas, né? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a si mesmo, e sim Você falou na faça semana aos passada. outros aquilo que vocês querem que façam a vocês mesmos, né? E com amor, né? Não é só fazer, mas a forma como faz é fundamental. Francisco viveu a experiência da fraternidade com intensidade. Chamava todos de irmã e irmão, mesmo aqueles que lhe causavam problemas, donde podemos entender a afabilidade, a cortesia, a misericórdia e a doçura com que irmão Francisco tratava a todos. E aí que tá, né? A gente não consegue dedicar o mesmo amor para as pessoas que nos causam problemas ou é, que nos são antipáticas, né? Não é verdade? Por que será isso? Por que será que a gente não consegue pensar, amar essas pessoas da mesma forma que a gente ama os outros? Porque eu vou falar por mim, porque Uhum. às vezes quando acontecia assim, eu ficava ressentida. E aí eu não falava mais, eu deixava a pessoa de lado, eu isolava, eu ficava ressentida e riscava da minha vida, e não falava mais, mas também ficava com aquele sentimento dentro de mim, não vou falar mais, não quero saber, não sei o quê, mas ficava guardando ressentimento. É. E ressentimento demonstra para gente um pouco de do
não sei se é bem orgulho, mas alguma coisa entre orgulho e egoísmo, né? Porque no final das contas é nosso sentido de autoproteção, né? Proteção de alguma coisa que está ferindo alguma coisa dentro da gente, né? Pode ser. E O nosso ego, o nosso... a gente quer ser Oi. reconhecido, né, pelo que a gente faz. Isso também, né? É, mas tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um momento que ele fala o seguinte, né? Que você não vai conseguir amar o seu inimigo, né, da mesma forma que você ama uma pessoa a quem você guarda carinho, né? É. Então, por que isso? Porque a gente ainda não tem essa capacidade. Nós estamos desenvolvendo essa capacidade. Então a gente precisa compreender em que etapa da nossa caminhar nós estamos. Nós estamos naquela etapa, bem no início da caminhada, onde nós estamos descobrindo que o amor é alguma coisa a mais do que a gente pensava até o momento, né? Diariamente nos defrontamos com pessoas que de alguma forma também precisam de cuidado, a começar pelo seio da própria família. Todo ser humano carrega em si as suas dores, feridas, batalhas, carências, fraquezas e insuficiências, sejam elas de ordem física, emocional e ou espiritual. Ou seja, não existe ser humano, não existe nenhum ser que está aqui nesse planeta, encarnado ou desencarnado, que não tenha uma necessidade qualquer. Então, todos que estão à nossa volta podem receber de nós essa atitude com amor. Todos, todos. E será que nós nos propomos a fazer isso a todo momento? Será? Eu tenho tido essa concepção diária de todo dia, pedir que hoje eu seja melhor do que eu fui o dia de ontem. Eu peço assim. E também peço para que eu seja utilizada como instrumento, de alguma forma. Então, se aparecer oportunidade, eu está valendo. Aí eu vou me colocar à disposição para o que for preciso. E aí, agora, você pode até acrescentar agora nesses pedidos que você consiga colocar amor naquilo que você está fazendo. O amor é aquele amor sem... Não estou dizendo que você não coloca, desculpa, não me entenda mal. Mas é que assim, às vezes a gente pensa muito, né? E quem ama não pensa para fazer o bem a outra pessoa, não é verdade? Uhum. Outra coisa, ninguém é autossuficiente. E não podemos nos esquecer de nos incluir no imenso grupo dos humanos necessitados de cuidado. Aliás, como Francisco, que também assim se considerava. Nós também precisamos de cuidado. E nós precisamos aceitar esse cuidado dos outros, né? Com isso eu não estou fazendo aqui apologia ao vitimismo, né? Não é isso que eu estou falando. É que quando a gente precisar, que a gente não tenha orgulho de aceitar, né? Que a gente aceite com carinho aquilo que os outros quiserem fazer por amor a gente. Não é verdade? Sim. Esse olhar nos levará a trabalhar pelo nosso autocuidado e também pelo cuidado do outro, quando ele estiver caído e desamparado, sem condições de se levantar sozinho, tanto quanto nós. Um dia precisaremos igualmente que alguém nos levante. Se até Jesus permitiu que o sirineu ajudasse ele a carregar a cruz, e quem somos nós para achar que a gente consegue carregar nossa cruz sozinho, não é?
A gente acha que às vezes pode, né? Oi? Como? Às vezes a gente acha que pode. A gente É, acha, mas nem sempre é possível. no Mas final aí das vem contas, a doença e ensina, né? é, Eu estou vivendo isso muito na minha prática. Nos primeiros dias de pós-operatório, eu dependia de tudo, tudo. Alguém que me ajudasse a levantar da cama, alguém que me ajudasse a ir ao banheiro, trocar uma roupa, né? No hospital eu não conseguia me mexer direito, eu não conseguia andar. E você vai aprendendo, fala, nossa, você não tem que ter vergonha de pedir ajuda, né? A pessoa fala, olha, tá precisando de alguma coisa, tem pessoas que ligam para, olha, quando você precisar, para ir para fisioterapia, para buscar na fisioterapia, assim, coisas bem simples, uma compra no mercado, pagar alguma coisa para você na rua. A doença, ela ensina muito a quebrar esse orgulho. A gente acha que não vai descer precisar, do né? pedestal, né? É descer do pedestal, né? Desce mesmo, desce mesmo. É. Aí, é, Zé Carlos de Luca dá alguns, alguns conselhos aqui, né? Falou assim: leve em consideração que a grande maioria das pessoas que cruzam o nosso caminho carregam dentro de si dores e dificuldades. Quase ninguém está suficientemente bem. Por isso, seja cuidadoso nas palavras, gentil e afável no trato, caridoso nas atitudes. E aí eu fico pensando, né? Às vezes você tá na rua, andando na calçada e um monte de gente passa. Quando, às vezes quando eu estou andando na rua, eu faço esse exercício. Eu fico olhando para as pessoas e você consegue perceber na expressão das pessoas aquelas que estão mais ou menos oprimidas por algum motivo, né? E aí aí eu vou andando assim, aí de repente você vê aquela pessoa que está com um semblante sofrido, né? Aí eu dou aquela fechada de olho assim, aí faço uma Sim, vibração pela pessoa. Aí eu vejo uma outra passa por mim também com, sabe? Então todos nós temos alguma coisa dentro que nos oprime. Todos nós temos. Pode ser até que a gente está há tanto tempo oprimido por alguma coisa que a gente já não percebe mais. A gente fala que não tem nada, mas sempre tem. Sempre tem uma preocupação, alguma coisa assim. Não é verdade? Alguém não tem? Antigamente, eu tinha uma dificuldade com. Tinha uma implicância com motoristas de ônibus. Achava que eles eram mal educados, que não dava bom dia, que dirigia que nem uma carroça. Tinha uma implicância. E aí, uma época no consultório, começou a vir uma leva muito grande de encaminhamentos, né, de motoristas de ônibus para olha isso. atendimento. Olha Veio, só. aí, e eu atendi uns três, né? E aí, assim, com queixa de ansiedade, queixa de pânico, de transtornos de estresse pós-traumático por assalto, por violência, né? Nossa, aquilo foi tão transformador e eu comecei a ver, né? Eu cuidei dessas pessoas um tempo e aquilo mudou tanto, porque aí eu entrava no ônibus e aí eu fazia questão, sabe, de dar bom dia, de dar um sorriso para o motorista, sabe? É, e eu falei, nossa, eu tinha uma outra visão, porque eles iam, eles passavam por situações no trabalho que eu nem imaginava, né? Porque eu só Uhum. pegava a viagem num trechinho, né? Ele fazia a viagem com várias viagens no decorrer de um dia e eu tinha uma visão tão deturpada desses irmãos assim. Hoje eu não respeito, tanto que algumas pessoas quando me questionavam, né, antes de eu operar,
Aí você pega ônibus, né, para ir para o trabalho. Eu falei, quando a minha chefe não vinha, não podia me pegar aqui em casa, eu ia de ônibus, ou descia de ônibus. E pelos horários já fazia amizade, né? Então Aham. eles já sabiam a hora que eu estava ali, e tinha que esperar, esperava eu sentar, para depois, né, poder dar sequência na viagem, parava, via que eu estava descendo, via que eu estava ok, sabe? E você percebia aquele cuidado que tinham Uhum. comigo pela dificuldade que eu estava, né? E assim, foi, nossa, mas tá vendo? Agora eu, tipo, tava tendo aquilo de volta, né? São pessoas como a É, gente, né? Que tem problema, tem dificuldade, tem dores também, né? acho que isso que é o principal, a principal coisa, né? A gente julga muito, a gente julga muito as pessoas, né? É, mas a gente não está dentro delas para saber o que, que elas estão sentindo, né? E, Verdade. e principalmente o motorista, muitas vezes, os solavancos que ele dá no ônibus é por causa de um motorista que fez alguma coisa errada na frente, né? Mas todos os passageiros que estão lá dentro vibram, derramam a vibração negativa em cima do motorista. Então, além de tudo aquilo físico pelo qual eles passam, né? Passar o dia inteiro dirigindo do lado de um motor que está 40, 50 Quente, né? graus, com aquele barulho o tempo inteiro no ouvido deles, né? É, passageiro reclamando e as vibrações, né? Então, não é fácil, né? E não só motorista, mas quantos outros, né? Quantos outros? É, todas as pessoas que lidam com o ser humano passam isso mais cedo ou mais tarde, né? Eu Você via me lá no lembrou? hospital. Uhum. Oi? Não, continua. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar, Não, me Emília. lembrou, de onde você sai, na policlínica, as senhorinhas, né, idosas, quando a policlínica verifica a pressão todo dia, né? Mas o que que elas querem? Elas querem conversar, elas querem ficar Querem lá, resolver. bater papo com as meninas, né? E É isso aí. fica, e... Então é isso, é carência, né? Então a gente via muito isso, muito É, carência, sozinhas, sem família, e ela é aí, isso aí. não porque a pressão estava alta, alguma coisa assim, porque É, eu questionava, né? Falei assim, nossa, de novo aqui. Às vezes ela vinha de manhã e à tarde, no final da tarde. Mas todo dia elas estavam lá. E elas criavam uma amizade com as meninas, né, da sala lá. Era... E, e assim, eu não sei se agora, o pessoal que está entrando agora tem essa paciência como os antigos tinham, né? Não sei como é que tá, as coisas mudaram muito. é, Mas eu eu, vivi eu, numa época que as meninas tinham muito essa coisa da empatia. Era muito bom. eu posso dar mais um depoimento aqui, né? Com esses anos de hospital, eu tive a grata surpresa de ver enfermeiras e técnicas de enfermagem muito jovens, menos de 25 anos, 25 anos mais ou menos do que isso, que tratavam as pessoas com um carinho muito grande. Isso me deixava feliz, né? Saber que no mundo tinha pessoas, né, com esse amor naquilo que faziam, né? Elas tinham um amor pelo aquilo que elas faziam e pelos pacientes que elas tratavam. Isso daí, então, não fica preocupada não, viu, Emília? Ainda tem uma leva boa vindo. Não, De- não, é Tem que assim, sim. eu lembrei de uma situação, por exemplo, uma senhora paciente nossa, de mais de 10 anos de convivência com a gente na época, e, nossa, e ela foi ficando velhinha, ela foi ficando esquecida e meio atrapalhada com as coisas. E eu conversando com ela na sala, né? Ela tá com um monte de papéis, de encaminhamentos, né? Que ela tinha que ir para especialidade, tudo, e ela ficou meio perdida. E eu liguei para o filho dela, conversar com ele, e aí o que que ele me falou? Minha mãe tem convênio, ela não tem necessidade de estar aí com vocês. Nossa, aquilo me chocou.
porque ela não estava em busca ela gostava da gente, ela criou É isso aí. uma Um vínculo. afinidade com o pessoal, entendeu? Mas o filho dela não entendia isso. E, nossa, era muito triste nessa situação, porque ela estava sozinha e ele achava que ela tinha Ela não convênio, precisava então estar lá. que não Tava precisava tudo estar lá, certo, né? exatamente. É. Mas ela adorava a gente. Ela criou ela foi criada, foi uma cria nossa lá, entendeu? Como É, outros é, também, né? Então é isso. Às vezes até a família mesmo é. não Mas, participa, né? mas eu acho que o importante é o aprendizado que a gente tem com esses exemplos, é de que a gente tem como fazer as coisas colocando a mão no que a gente faz, né? Não é só não deixar que somente a responsabilidade mova a gente, deixar que o amor mova a gente, né? Aí a coisa vai ser melhor, mesmo que seja o nosso trabalho material, né? Porque não existe o ser que é uma coisa no trabalho e uma coisa e outra coisa que é fora, né? E outra Se coisa que eu faz vou falar oi. assim, na questão desses anos todos, né, que eu tive, né, de experiência, situações bem complicadas, né, que a gente passa com algumas pessoas, com doentes e tudo, e a gente tem que dar uma de forte, né, de Uhum. firme, para não deixar a peteca cair para a pessoa desmoronar junto, né? A gente só pode desmoronar junto com a pessoa, né? Isso É. aconteceu com você, Sérgio, com a Valéria, com certeza. Então você tem Uhum. que estar firme. E isso Sim. acontece muito com família, né? Passei isso com meu pai, com a minha mãe, sogra. E assim, por mais que a gente, você é uma enfermeira, você é forte, não. Nessa hora, a gente é um ser humano, é um ser É. humano. Quando a minha mãe, no finalzinho da vida, ela chegou para mim e me chamou de mãe, nossa, não, dá um aperto no coração da gente. Até com aquelas pessoas que não são próximas é até mais fácil se manter forte, né? Mas com as pessoas que são mais próximas da gente é mais difícil, não dá certo. O 2 aqui. Tenha sempre uma palavra de esperança e bom ânimo diante daqueles que atravessam momentos difíceis. Essa é uma coisa legal, todo mundo sabe, mas em boa parte das vezes, quando a gente passa por uma situação onde que tem uma pessoa que está quase que em desespero, a gente não sabe que palavra falar para essa pessoa, não é verdade? A gente fica sem saber o que dizer, né? E, e aí, uma coisa que eu aprendi, né, nesses anos aqui de tratamento da Valéria é não adianta você falar assim, não, vai ficar tudo bem, não, tem que ter fé. Isso daí a pessoa sabe já. A pessoa sabe que está nas mãos dela, ela que tem que ter força, tem que ter fé, ela sabe disso. E se a gente fala no momento que a pessoa está mais embaixo, ela cai mais ainda, porque ela sabe disso e não está se sentindo capaz de se manter, né? Então, não sei, eu costumo falar nesse momento simplesmente que eu entendo, né? Não sei, mas eu entendo a dificuldade que está passando e eu estou ao lado para aquilo que ela precisar, para aquilo que deve é. A hora que você fala uma coisa dessa, você vira sirineu, né? Você ajuda a carregar a cruz, mesmo que você não esteja fazendo força nenhuma, mas a pessoa sente que tem alguém para ajudar ela Já a tem o carregar a cruz. apoio, É. exatamente. Eu estou Mas pensando isso da minha prima, né, Ana Paula? Até hoje meu primo está internado. Até hoje está em São Paulo.
E eu falo para ela toda hora, né? Você está precisando de alguma coisa? Ah, não, tá tudo sob controle. Mas ela fala exatamente isso. Mas é muito bom saber que eu tenho alguém se eu precisar, entendeu? Então, ela fala, não, se eu precisar de alguma coisa, eu falo. Mas tá tudo sob controle. Então, é complicado, né? Mas é importante a gente realmente se colocar à disposição, né? Numa hora dessa. É isso aí. É isso aí. Mesmo que a pessoa nunca te peça, mas o fato de você falar, eu tô aqui, vamos vencer, vamos atravessar esse caminho juntos, já dá uma força que a pessoa não acreditava que tinha, né? Porque ela sabe que se tropeçar tem alguém com sinceridade, é por isso que o amor é importante nessa hora, né? Se ela sentir o amor naquilo que você está falando, naquela atitude que você está tomando, ela sabe que pode contar quando precisar. 3. Procure cooperar com organizações. Desculpa. Procure cooperar com organizações filantrópicas de assistência social aos desvalidos, não apenas com recursos financeiros e que você possa eventualmente dispor, mas, sobretudo, doando algo de si mesmo, seja de suas habilidades, seja de qualquer outra atividade que você possa realizar. E quando eu estava estudando esse texto aqui, que eu li essa parte, eu fiquei pensando, né? Poxa, mas será que ajudar com dinheiro também não, não é a mesma coisa? Né? Eu fiquei pensando, é, a gente não pode julgar ninguém, né? Não pode, não tem como entender o esforço que a pessoa faz, às vezes até para doar um dinheiro, por mínimo que seja, né? Mas eu fico pensando, onde que está, como é que você está distribuindo esse amor, né? Eu penso assim, né? Você vê naquele momento lá que teve a enchente lá no sul, né? Todas as casas inundadas, gente perdendo tudo e pessoas que estavam no local mais elevado abriam as portas das casas para os vizinhos virem dormir lá. Doavam coisas, muitas pessoas perderam tudo e estavam lá ajudando a outra a salvar aquilo que, sabe? Então, é isso que é dedicação, né? É nisso que a gente vê o amor, né? E o povo brasileiro, felizmente, tem isso dentro de si, né? Nos momentos de dificuldade, as pessoas se desdobram para ajudar o próximo, né? Bom seria se fosse em todos os momentos e não só no de extrema dificuldade que as pessoas se dedicassem a se doar para os outros, né? 4. Ao acordar todas as manhãs, repita com Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. E recorde-se desse compromisso todas as vezes em que, no decorrer do dia, você presenciar algum confronto ou se envolver em alguma situação conflituosa. O que ele está dizendo aqui é que a gente se prepare para o dia e toda vez que a gente encontrar um conflito, nós estejamos ali para apaziguar os ânimos, de alguma forma, né? Apaziguar. A gente precisa buscar que essa situação desarmônica entre as pessoas, ela cesse, né? Só assim a gente vai melhorar a atmosfera do nosso planeta. Não apenas fale, mas ouça também, usando de paciência e bondade. Quando a gente trabalhava na casa espírita, na casa de pedra, né, que é aquelas entrevistas, a questão toda da entrevista era você escutar o que o assistido tinha para falar, né, para você poder entender como é que estava indo o tratamento. Mas tinha pessoas que falavam mais do que assistido. Então, a questão aqui o amar deixa outra pessoa falar, às vezes é só isso que ela precisa, né? Sabe?
escute a pessoa, acolha a pessoa de alguma forma, escutando ela, né? E nesse momento, não fale de suas mazelas, né? A pessoa vem e fala assim, eu tô com um problema, porque sabe o que acontece? Tô sem dinheiro e agora quebrou a geladeira, né? Aí você fala assim, nossa, que coisa. Sabe que eu também estava assim? A mim quebrou a geladeira e a máquina de lavar. Poxa, a pessoa está lá procurando alguém que lhe acolhe e você vem e fala assim, tudo bem, isso daí não é nada porque eu já passei pior. Então, escute. Às vezes, só escutar com atenção já é suficiente, né? 6. Nunca desconsidere o poder do sorriso e do elogio. Na empresa que eu trabalho, tem um programa lá de elogio, de reconhecimento. Então, quando no trabalho você precisa de que alguém realize alguma coisa para você completar o seu trabalho, e a pessoa faz com excelência, que você julgue que foi um bom trabalho, você vai lá nesse sistema lá e escreve, fulano, agradeço a você pelo trabalho que você realizou assim, assim, sem seu trabalho teria sido mais complicado. Você coloca a gratidão que você está tendo. E isso é uma coisa que é muito legal, porque as pessoas se sentem bem, né? Sabe, às vezes elas fazem aquilo, mas estão sobrecarregadas de serviço. E um simples elogio tira a pessoa ameniza, né, o sofrimento ou a pressão que a pessoa está sentindo, né? Siga esse conselho de André Luiz, esse é o 7. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Isso que a gente faz, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa, você ou coloca ela no pedestal, fala que essa daqui é o meu objetivo de vida, ou você fala, essa pessoa não presta, né? Não. Nós, no nosso dia a dia, para algumas coisas nós vamos ser colocados no pedestal pelos outros. E para outras coisas nós vamos ser a pior pessoa do mundo. Porque nós estamos em evolução. Algumas coisas nós já estamos melhores, mas outras ainda nós estamos bem no comecinho da caminhada. 8. Em tudo o que você fizer, pensar ou disser, procure expressar a sua amorosidade. Eu tinha um chefe que ele falava sempre para a gente assim, não adianta ser bom, você precisa parecer bom. E é isso. Expressar amorosidade quando você está tratando com as pessoas. Isso é muito importante para que as pessoas sintam o verdadeiro sentimento com o qual você está fazendo aquilo, né? A gente vê às vezes pessoas trabalhando em favor de outras pessoas, especialmente, como vocês já disseram, né? Especialmente quando é o trabalho material da pessoa, que ela faz aquilo com aquela cara de desagrado, né? Como, sabe, se tivesse uma boa expressão, um sorriso no rosto, não tornaria o ambiente muito mais agradável? Então, essa é mais uma forma de a gente amar, né? Amar conforme Francisco de Assis fazia. E fazendo tudo isso e tratando o próximo, fazendo com amor, é a forma de a gente curar o mundo, né? De nós para os outros, né? A gente não esquece a gente ficar esperando que os outros façam. Nós temos que fazer. É para isso que Jesus diz. Nós que temos que fazer. O outro é livre-arbítrio. Não é isso?
Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Chegamos ao fim. Hoje foi bem rapidinho, né? É. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Essa observação que você fez do falar, né? Que a gente deu o exemplo da entrevista, que às vezes o Uhum. entrevistador fala mais e tal. Também, às vezes, algumas coisas não são necessárias falar para a pessoa, né? Não. Eu passei por uma situação semana passada, quando eu fui para fisioterapia, e a minha prima trabalha lá, né? No local que eu faço fisioterapia e tal. E aí, oi, prima, tá bom. Aí, daqui a pouco, ela vira pra mim: olha, prima, vou falar uma coisa pra você ficar esperta. Aí eu, até essa cirurgia, você viu uma paciente essa semana com a mesma cirurgia que você fez, e a prótese da mulher furou. Aí eu, ai, gente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu saía correndo. Correndo não, porque eu não podia nem correr, né? Aí eu fiquei assim, eu fiquei branca. Né? Aí eu, e ela me contou detalhes que aconteceu com a mulher, que ia ter que abrir de novo, tá. Aí eu fiquei assim, o que eu falo, né, pra uma pessoa assim, nessa situação? Ah, tá bom, prima, não, tá legal, tá bom. Daí eu já cortei o negócio e saí do balcão, né? Aí eu fui pra fisioterapia, eu chego que eu tava com o olho cheio d'água, né, daquela vibração que ficou, né? E o fisioterapeuta, que você tem? Aí eu nada, daqui a pouco a lágrima escorre, né? Ele tá com dor? Eu falei, não, aconteceu isso. E, ai, Renata, todo mundo que eu falei assim, ficou assim, tipo, pra quê, né? Você falar isso pra outra pessoa, né? O que é a primeira coisa que você vai pensar? E vai Pode acontecer acontecer também comigo, para mim, né? vai acontecer comigo É. também, né? E ainda você ainda era o meu médico. Ela falando pra você que é do médico, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, sabe, na fisioterapia eu fiquei em oração, em oração, em oração. Eu sei que a pessoa não fez de Não faz por mal. propósito, né? É. Ou pra me deixar mal. Não, ela, tipo assim, ela na cabecinha dela, ela tava me ajudando, né? Tipo, Alertando. me É, alertando, né? é. Tomar cuidado, né? Aí eu falei, não, realmente tem que tomar cuidado, né? Tal. Eu, eu fiquei, eu juro, assim, eu vim pra cá ainda meio impactada com aquilo, né? Aí eu fui meditando, fui vibrando para aquilo não ficar em mim, né? Então tem coisas assim que realmente quando a gente às vezes quer competir com o problema do outro, né? A da máquina É, quebrou a minha máquina também, ou a pessoa já está assim. fragilizada, né? Numa condição assim, tipo, deixa eu falar uma coisa pior para a pessoa, né? Mas assim, no sentido de alertar, mas que não tem É, uma coisa positiva naquilo, né? é. E sabe, é, a gente está olhando no sentido dela para você, né? Mas se olhar no sentido de você para ela, né? Nesse momento, se a gente conseguir, né, colocar essa página que a gente leu agora no nosso coração, nesse sentido, olhando de você para ela, você percebeu o quanto essa pessoa precisa de auxílio, né? Porque ela não Sim. compreende isso que ela está fazendo, né? E aí ajuda a aceitar um pouco aquilo que veio dela para você, né? Exatamente. Eu tentei, tipo, me esforçar ao máximo ali para não sair do meu equilíbrio, né? Talvez em outro momento, muito tempo atrás, eu xingasse e falasse um monte, por ser parente, né? Falaria um monte para ela, mas eu falei, não vou fazer isso. Também não vou também retribuir, não vou, né? Mas que é difícil a gente administrar isso dentro da gente, né? É verdade, é difícil mesmo. Bom, gente, é isso. Hoje acho que eu vou terminar um pouco mais cedo. Então nós vamos, neste momento, buscando elevar nossos pensamentos e tirar de dentro do nosso coração
tudo aquilo que nós temos de bom e direcionar ao bem universal, ao nosso planeta tão necessitado que está de muito amor, de sentimentos positivos, vibrando pelo nosso Brasil, que passa também por um momento difícil, que o coração dos brasileiros possam se encher de amor, de respeito e trabalhar unidos em favor deste país. Nós vamos vibrando pelo Pingo de Luz, pelos seus trabalhos, pelos trabalhadores, por todos aqueles que recebem assistência do Pingo de Luz, envolvendo com muito carinho e amor a todos os nossos mentores. Nós vamos olhando para o nosso lar, mentalizando uma luz intensa, uma pirâmide sendo formada em torno do nosso lar, que vai proteger, refletir todas as energias mais densas, tornando o ambiente do nosso lar mais leve. Que possamos manter esta harmonia durante toda a semana e estarmos reunidos aqui na próxima segunda-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.